Eu peço a vocês que tenham um pouco de paciência comigo, porque hoje eu termino, tá bom? Hoje eu termino. Veja bem, irmãos, eu tenho, ao longo de 2 domingos, tenho trabalhado aqui com vocês, na verdade, né, aprofundado um pouco mais num tema que eu considero de extrema importância no nosso meio, né? Antinomismo ou legalismo. Por que eu considero esse tema de extrema importância? Por 2 bons motivos. Primeiro, porque eu tenho medo de ser raso nesse assunto, porque, como vocês sabem, irmãos, quando a gente fala da palavra de Deus, é uma grande responsabilidade. Vocês sabem que nós não estamos falando da nossa palavra, nós estamos falando da palavra de Deus. Então, eu tenho medo de ser raso nesse assunto, porque eu sei que eu vou ser responsabilizado por ele, né? Como eu disse, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E quando você fala da palavra de Deus, é uma grande responsabilidade, é um grande compromisso. Nós daremos conta, não é isso? Daquilo que nós ensinamos. Jesus chegou a dizer assim: errais por não conhecer as Escrituras, né? Segundo motivo que eu considero esse assunto muito importante, porque ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho visto muitos crentes de longa data, que até hoje têm dificuldade nessa área. Eu tenho visto crentes com muito tempo de caminhada, que até hoje têm dificuldade de entender sobre a lei e a graça de Deus. E vocês têm visto que por 2 domingos eu estive aqui explicando, né, sobre o antinomismo. O que é o antinomismo? O antinomismo são aquelas pessoas que desprezam a lei de Deus, né? O antinomista, ele é contrário à lei. Ele acredita que a lei é coisa do Velho Testamento, né? E por incrível que pareça, tem muito crente que sequer ele leu o Velho Testamento, né? Tem muito crente que para ele o Velho Testamento é coisa da velha aliança, que não há mais nenhuma utilidade, mas não é bem assim. Eu mostrei para vocês aqui, né, que a lei de Deus tem a sua função, que a lei de Deus tem o seu propósito. E mostrei também que a graça de Deus também tem o seu propósito. Lei e graça caminham de mãos juntas. Lei e graça não são inimigas, certo? Falei também sobre o legalista, né? O que é o legalismo? É aquele que tenta observar a lei de Deus, né, a fim de alcançar mérito diante de Deus. Ele tenta, ele insiste em cumprir a lei, a fim de alcançar algum mérito de Deus, né? Mas não consegue, né? Porque quem conhece a lei de Deus, quem observa a lei de Deus, vai se lembrar do que Tiago disse, né? Se tropeçarmos em um tio da lei, quebramos toda a lei. Não é isso? Portanto, na noite de hoje, eu gostaria de fazer aqui um resumo, né? Fazer um resumo dos pontos que nós abordamos aqui ao longo desses 2 domingos. Eu quero ir fazendo aqui esse resumo para deixar claro, para que não haja dúvida com relação a esse assunto. Eu disse aqui, né, ao longo desses 2 domingos, que um dos motivos que mais confundem os crentes é o seguinte: se a lei foi dada por Deus, por que não segui-la? E devemos seguir toda a lei? Ou não devemos seguir toda a lei? E se não devemos seguir toda a lei, como saber o que seguir da lei e o que não seguir da lei? Também disse aqui o que Paulo deixou bem
claro para todos nós: ninguém será salvo pelas obras da lei. Amém, amados? Então vamos aqui finalizar aqui, né, o nosso estudo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e o verso 24, para a gente finalizar, né, esse assunto. Carta de Gálatas, capítulo 3, verso 24. E é interessante, veja quantos anos tem, né, que a carta aos Gálatas foi escrita, quase 2000 anos atrás, e já tinha essa dúvida. Você veja que Paulo escreveu aos Gálatas justamente para esclarecer para eles, porque já naquela época os crentes já tinham dúvida com relação a esse assunto. Lei ou graça? Cristo ou Moisés? Né? Então, Paulo escreve aos Gálatas essa carta maravilhosa, essa carta riquíssima, para esclarecer, né, aos Gálatas que estavam com essa dúvida. Interessante que quase 2000 anos depois, os crentes continuam ainda com a mesma dificuldade. Mas vamos então abordar esse assunto. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 24. Diz assim a palavra: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Olha aí, eu disse aqui, né, no primeiro domingo que nós começamos a falar aqui, o que era o aio, né? Veja só, ele está dizendo assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O aio era uma espécie de pedagogo, né? As famílias que tinham condições, elas entregavam os seus filhos para o aio, né? O aio era uma espécie de pedagogo. Ele tinha a função de educar a criança. Ele ensinava ela boas maneiras, mas ensinava, sobretudo, sobre a lei de Deus. Ele também levava, né, a criança, ele conduzia a criança ali para o dia da adoração, né? As crianças iam aprendendo como orar, iam aprendendo sobre a lei de Deus, iam aprendendo sobre as práticas, né, das liturgias do culto. Enfim, o aio era alguém, uma espécie de pedagogo, que era chamado para trabalhar na questão educacional da criança. Mas o que acontecia com o aio quando a criança atingia a maioridade, irmãos? Ele era liberado, ele era dispensado, não é isso? Os pais chegavam lá e disseram: olha, você fez um ótimo trabalho, você ensinou o nosso filho, né? Mas agora ele atingiu a maioridade, então ele não precisa mais de um pedagogo. Não é assim conosco também? Nós vamos para a escola, os professores vão nos educando e depois nós formamos, não é isso? E vamos seguir o nosso caminho. Então era feito isso com o aio. O aio, ele era uma espécie de pedagogo que ele educava, ele cuidava, ele ensinava a criança. Mas a partir do momento que a criança atingia a maioridade, então o aio era dispensado. Agora leia de novo comigo o que Paulo está dizendo. Olha só: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Está entendendo? Então, a lei, ela teve a sua utilidade. Ela foi o nosso pedagogo, não é isso? Veja só, eu disse aqui, no primeiro domingo que eu estava dizendo aqui, que eu vi duas comparações, né? Duas comparações sobre a lei, e que eu achei as duas melhores, né? John Calvino, por exemplo, ele comparou a lei a um espelho. Qual é a função do espelho? A função do espelho é o que, Samuel? Refletir, né? Ele vai revelar a nossa aparência. Ele não vai melhorar a nossa aparência. Não tem coisa que não tem jeito, né, irmãos? Tem coisa que não tem jeito. Ele não vai melhorar a nossa aparência, mas ele vai nos mostrar a nossa real condição. Você vai até o espelho, aí você dá uma olhada assim e fala assim: peraí, mas não tinha essa pelanca aqui, como é que isso apareceu aqui? Não é possível, né? Ele não vai melhorar, mas ele vai te mostrar a sua real condição, né? Então, outra comparação que eu achei interessante sobre a lei, compararam a lei a um aparelho de raio-x.
Você está sentindo uma dor? Aí você vai ao médico, o médico diz assim, olha, vamos fazer um raio-x? Aí o raio-x, vai lá, faz o raio-x, tira a chapa, ele te mostra a chapa e fala assim, olha, eu achei o seu problema. Olha aqui a chapa. Ou seja, o raio-x revelou o seu problema, mas ele te curou? Não. Então essa era a função da lei. A função da lei é trazer aqui ao nosso conhecimento a nossa real condição. Paulo chega a dizer na carta aos Romanos, no capítulo 7, assim, eu não saberia que a cobiça é pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Você está entendendo? Então, a função da lei é essa, é revelar a nossa real condição. Foi para isso que a lei foi dada. Você viu aqui, de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, a lei, ela veio nos conduzindo a Cristo. Por que que Paulo diz que a lei nos conduziu a Cristo? Por um motivo muito simples, né? Charles Spurgeon costumava dizer que nós temos que pregar primeiro a lei de Deus e depois a graça. Sabe por quê? Porque a lei vai nos mostrar o quão distante estamos de Deus. A lei de Deus vai nos mostrar o quão precisamos de Deus, vai nos mostrar como somos pecadores diante de Deus. E aí quando você vê que a diferença, quando aquela pessoa que pensava que era boa, que pensava que estava tudo bem com ela, quando a lei serve de espelho, que ela vê a sua real condição, ela vai dizer assim, peraí, mas não tem jeito para mim? É impossível. Aí nós pregamos a graça, aí ele vai ver que a graça de Cristo veio para salvar e buscar o que se havia perdido. Paulo chega a dizer que ninguém será salvo pelas obras da lei. A lei de Deus não foi dada para salvar. A lei de Deus nos foi dada para revelar a nossa real condição diante de Deus. E é interessante que nós somos uma geração privilegiada. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas da velha aliança tiveram muita dificuldade com isso. As pessoas da velha aliança, elas viam a lei de Deus ali e elas tinham uma dificuldade muito grande de entender aquilo. Mas nós somos privilegiados, sabe por quê? Porque hoje nós temos toda a revelação completa. O povo da velha aliança tinha a lei, você tem aqui o Velho Testamento e tem também o Novo Testamento. O reverendo Herbert Campos, ele costuma dizer que nós temos que olhar para a lei de Deus com os óculos do Novo Testamento. Não é isso? Você já observou que a revelação de Deus ela é progressiva? Lá em Gênesis, lá no começo, Deus chega e diz assim, olha, a serpente, quando houve a queda ali, né, no Jardim do Éden, Deus pronuncia a sua sentença, fala assim, olha, o descendente da serpente te ferirá o calcanhar, mas o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Para quem estava ali, talvez não entendeu, falou, peraí, mas que negócio é esse de descendente da serpente? Descendente da mulher? Descendente da serpente, a linhagem maligna, descendente da mulher, a linhagem santa, de onde viria o Salvador. Aí, passa-se mais algumas centenas de anos, aí a gente vê Moisés falando, olha, um dia Deus levantará um profeta muito maior do que eu, a ele vocês ouvirão. E o povo ficava assim, mas quem será esse profeta? Aí daí um pouquinho nós chegamos lá em Isaías, ele fala assim, e tu, Belém, de maneira nenhuma és a menor das cidades, porque de ti nascerá o Salvador, que regerá todo o mundo. Aí daí um pouquinho nós vemos João Batista dizendo para aquele povo, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. E nós vamos vendo toda essa progressão da palavra de Deus, porque nós temos o Novo Testamento e nós vamos ver Cristo. Nós vamos ver Cristo lá em Gênesis, nós vamos ver Cristo em Êxodo, e vamos ver Cristo em Salmos, e vamos ver Cristo até aqui no Novo Testamento. Mas para aquelas pessoas, eles tinham muita dificuldade com isso, porque eles não tinham essa revelação que você tem nos dias de hoje. Hoje você consegue entender a lei de Deus, porque você usa os óculos do Novo Testamento. Né? Eu disse aqui, né, no primeiro domingo que nós falávamos aqui sobre lei e graça, que muitos cristãos não leem sequer o Velho Testamento, porque eles pensam assim, não, eu estou na graça, meu negócio é graça.
né? A lei é para os judeus, a lei é do Velho Testamento. Mas nós encontramos graça também no Novo Testamento, no Velho Testamento, não é isso? Quem foi que disse que não tem graça no Velho Testamento? Pois se lá em Crônicas a palavra nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Será que isso não é graça? Lá em Jeremias nós vemos a palavra dizendo assim, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E quantas palavras nós vamos ver Deus chamando o seu povo para o arrependimento, no livro de Oséias, né? Será que isso não é graça? Como podem algumas pessoas dizer que não existe graça no Velho Testamento? Mas há aqueles que pensam também que não há lei no Novo Testamento. Será que não tem lei no Novo Testamento? É claro que tem. É claro que tem lei no Novo Testamento. O Senhor Jesus disse, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É o primeiro mandamento da lei, está aqui no Novo Testamento. Não é isso? Na Velha Aliança, a lei dizia que se alguém for pego em flagrante adultério, deveria ser apedrejado. Mas tinha que ser pego em flagrante adultério. E Jesus disse, eu porém vos digo, se olhar para o seu próximo, com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Será que isso não é lei, não? É lei. Então, nós vamos ver que nós temos graça no Velho Testamento e temos lei também no Novo Testamento. Por quê? Porque lei e graça caminham de mãos dadas. Lei e graça seguem de mãos dadas para o nosso benefício. A lei e a graça são fundamentais para a nossa salvação. Primeiro a lei, como eu disse. Por quê? Porque a lei revela a nossa real condição. Eu já vi pessoas dizer assim, eu tenho que ir para o céu mesmo, eu não fumo, não bebo, não jogo, não gosto de bagunça, não prejudico ninguém, sou uma boa pessoa, não é isso? As pessoas acham que isso é suficiente para salvá-las, né? Mas a palavra de Deus ela é bem clara, não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Né? O cordeiro que era sacrificado na velha aliança, pelos pecados do povo, ele não podia ter mancha. Né? Tinha que ser um cordeiro sem mancha. O único cordeiro sem mancha que nós vimos ao longo de toda a história foi Cristo. Não é isso? Ele nunca pecou. Então, irmãos, a lei ela torna a ira de Deus conhecida. Eu acho engraçado que o Deus que muitos crentes têm uma ideia errada de Deus. Tem muito crente que ele parece que ele vê só aquela parte que fala que Deus é amor. Mas ele esquece lá aquela parte também em Êxodo que diz que Deus é também um fogo consumidor. É isso? Então, a lei torna a ira de Deus conhecida. Mas depois vem o Evangelho, para nos dar esperança, não é? Porque quando você vê a lei de Deus, ele mostra a você a sua real condição. Ele mostra a você o quão distante você está de Deus. E aí você fala, não tem mais jeito. É muito difícil. É impossível para mim. Aí nós pregamos o Evangelho. Aí nós mostramos a Cristo. Aí o nosso coração se enche de esperança. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é isso que ele disse? Não vim salvar sãos, mas os doentes. Maravilha. Então, irmãos, eu disse aqui também, no último domingo que eu estive aqui, se a lei não foi dada para a salvação, e Paulo deixa isso muito claro aqui na carta aos Gálatas, ele chega a dizer assim, porque por obra da lei ninguém será salvo. Então, uma das perguntas que mais se faz no meio evangélico, se a lei não salva, como foram salvos então os crentes da velha aliança? Como é que Moisés foi salvo? Como é que Davi foi salvo? Como é que Jeremias foi salvo? Como é que Obadias, Jonas, Miqueias, Naum,
Os crentes da velha aliança, de uma forma em geral, como é que eles foram salvos? Não é isso? É uma das perguntas que muitos crentes também têm dificuldade com isso. Mas aí nós vemos a resposta aqui mesmo em Gálatas. Olha aí, Gálatas capítulo 3, verso 8. Quem encontrar, leia para mim. Gálatas 3, 8. Olha aí. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O que é pré-anunciou? Anunciou antes que acontecesse. Anunciou antecipadamente. Você já pensou? Abraão, lá no início da história, lá em Gênesis, Deus anuncia a ele o evangelho que um dia viria. Então, amados, a pergunta é essa: como foram salvos os crentes do Velho Testamento se a lei não foi dada para a salvação? Foram salvos olhando para o Cristo que viria. Foram salvos olhando para o futuro. E nós, como somos salvos? Nós, da nova aliança, nós somos salvos olhando para o passado, olhando para o Cristo que já veio. Ninguém na velha aliança foi salvo pelas obras da lei, foram salvos pela obra de Cristo. O evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Que maravilha, né? Eu dizia a vocês aqui, aquele momento em que Deus ordena a Abraão para levar o seu filho até o Monte Moriá, o monte da adoração, levá-lo e oferecê-lo em sacrifício. Eu disse aqui a vocês, eu queria que você se colocasse no lugar de Abraão, né? Um homem que orou por tanto tempo pedindo o filho, e aos 100 anos de idade, Deus atende o pedido dele, ele tem o seu único filho, e ele caminha ali em direção ao Monte Moriá para oferecer o seu filho em sacrifício. Como será que foi essa caminhada? Será que foi alegre? Será que foi contente? Você acha que Abraão estava feliz? Não. Abraão estava ali com o coração partido, coração apertado, já velho, né? E pensando, meu Deus, eu orei tanto por esse filho, agora o Senhor me pede esse filho. Ele caminhava em direção ao monte da adoração. Eu dizia esta semana para uma pessoa, né, que estava falando de dificuldades ao longo da sua caminhada cristã, e eu usei essa passagem. Eu dizia para ela, olha, como é que você acha que Abraão caminhava em direção ao monte da adoração? Caminhava feliz? Caminhava contente? Não, ele ia em direção ao monte da adoração, com o coração partido, triste, mas caminhava. Obedecia. É assim que tem que ser a nossa vida. A carteira está recheada de dinheiro? Maravilha, glória a Deus. Mas não tem dinheiro? Continue a sua caminhada. Está triste? Está feliz? Está desamparado? Está desanimado? Caminhe ainda como Abraão caminhava. Caminhava em direção ao monte da adoração. Não havia alegria, havia tristeza, coração partido, triste. Parecia que o céu estava fechado diante dele, mas ele caminhava em direção ao monte da adoração. É assim conosco. Tem dias que nós estamos felizes, tem dia que nós estamos desanimados, tem dia que parece que o céu está fechado, a nossa fé parece que está lá embaixo, mas faça como Abraão, obedeça, caminhe em direção à adoração. Então, irmãos, continuando aqui, né, nós vimos aqui que as pessoas da velha aliança foram salvas olhando para o futuro, para o Cristo que viria. E as pessoas da nova aliança foram salvas olhando para o passado, para o Cristo que veio. Então, eu quero terminar essa parte aqui, finalizando essa questão e entrando agora na outra parte que eu falei, né, no último domingo que eu estive aqui. A pergunta é a seguinte: por que guardamos alguns pontos da lei e outros não? Você que já observou a lei de Deus, principalmente o livro de Levítico, né, que é um livro que detalha muito a lei de Deus, você fica confuso, né? Muitos crentes falam assim, peraí, mas eu tenho que guardar toda a lei ou não? Eu tenho que guardar parte da lei? E como é que se define o que se guarda e o que não se guarda da lei? Mas se a lei foi dada por Deus, então por que não guardá-la toda ela? Não é? Então, eu expliquei aqui, no último domingo que eu estive aqui, nós temos 3 aspectos da lei de Deus. Né? O primeiro, a lei civil. O segundo,
a lei cerimonial. E o terceiro, a lei moral de Deus, né? Eu disse aqui que a lei civil, ela foi dada para regular uma sociedade. Você se lembra que Israel passou 430 anos como escravo no Egito, e agora Deus, com mão de ferro, tira aquele povo das garras de Faraó e vai introduzi-los numa nova terra. Você já pensou se Deus chegasse ali e falasse assim: gente, ó, pode ficar aí à vontade, pode fazer o que vocês quiserem? Já pensou? Com certeza precisaria ter um outro dilúvio, né? Então, Deus deu leis civis para aquela nação, para elas se organizarem. Quando você vê lá, por exemplo, o livro de Levítico, você vai encontrar lá leis com relação ali, por exemplo, aos senhores, né? Por exemplo, Deus falava com eles: olha, o empregado, o escravo, ele vai te servir por um determinado tempo, mas quando atingir determinado tempo, você é obrigado a libertá-lo. Né? Tinha que haver lei, havia escravidão na época. Então, se dependesse se dependesse ali dos senhores, né? Se dependesse ali daqueles donos de posses, o escravo morreria trabalhando. Então Deus criou leis para regular a sociedade. O escravo, ele tinha a obrigação de servir por um determinado tempo, mas quando se atingia um certo tempo, ele tinha que ser liberto, né? Haviam vários tipos de lei para regular uma sociedade. Havia lei, por exemplo, que dizia que se o filho fosse corrigido e não atendesse os seus pais, se ele fosse ensinado por várias vezes, corrigido e não atendesse, ele deveria ser levado na praça e apedrejado em público. Leis para regular uma sociedade, né? Havia leis que diziam que se você tivesse lá o seu gado e o seu boi, por exemplo, ele chifrasse uma pessoa, se aquela pessoa fosse apenas ferida, você teria que indenizar aquela pessoa. Mas se aquela pessoa fosse morta por aquele boi e você tivesse conhecimento que aquele boi era um boi bravo e você foi negligente ali, você pagava com a sua vida. Então, nós temos que cumprir essas leis hoje, irmãos? Não, nós não temos escravos, né? Nós não temos mais uma sociedade que precisa ser regulada, né? Aquelas pessoas acabaram de chegar da terra do Egito e estavam formando uma sociedade. Então, essas eram leis civis, né? Que foram dadas para regular aquela sociedade. Depois tínhamos as leis cerimoniais, né? Para que eram as leis cerimoniais? Para regular a liturgia do culto, né? Ou seja, você já viu lá, né? O cordeiro deveria ser muito bem escolhido, sem manchas, o sangue deveria ser derramado, as cortinas do santuário deveriam ser azul, não é? O sangue espargido. Havia toda uma liturgia. No Santo do Santo era só o sacerdote que entrava. Hoje, nós precisamos cumprir essas leis, irmãos? Não, porque essas leis se cumpriram em Cristo, né? Apontaram para Cristo. Cristo é o Cordeiro sem mancha, teve o seu sangue derramado por nós, né? Então, essas leis já não são mais seguidas, por quê? Porque já cumpriram o seu propósito. As leis civis e as leis cerimoniais, né? As leis civis tiveram o seu papel para regular a sociedade. Nós hoje temos que seguir as leis brasileiras, a legislação brasileira, mas aquelas pessoas seguiam as leis civis porque estavam iniciando como nação. Mas, por fim, tem a lei moral, né? Qual é a lei moral? A lei moral reflete o caráter de Deus. Por exemplo, qual é o primeiro mandamento? Exatamente, né? Não terás outros deuses diante de ti, por exemplo. Né? Não farás para ti imagens de escultura. Nós seguimos esse mandamento? Sim. Por quê? Porque esse mandamento reflete o caráter moral de Deus. Nós estamos liberados para furtar, para roubar? Não, né? Não furtarás. Então, nós seguimos esse mandamento. Não é isso? Amados, a lei civil, nós não cumprimos por isso. Foi dada para uma nação que estava começando. A lei cerimonial também não seguimos, porque ela era para regular as liturgias do culto que apontavam para Cristo. Mas a lei moral, nós estamos sobre ela ainda, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de esculturas. São leis que refletem o caráter moral de Deus para conosco. Não é isso?
não matarás, né? Ou seja, na nossa tradução está escrito não matarás, mas no original está escrito não assassinarás, né? É diferente, não matarás é uma coisa, não assassinarás é outra coisa diferente. Então, irmãos, nós estamos ainda debaixo dessa lei moral de Deus, mas não se esqueça do que Paulo disse. Paulo foi bem claro: ninguém será salvo pelas obras da lei. Lei e graça caminham de mãos juntas. Então, irmãos, a lei cerimonial já cumpriu o seu papel, a lei civil também. Então, nós não observamos mais a lei civil e a lei cerimonial. Mas a lei moral de Deus, ela nos mostra o padrão que Deus espera de nós. Ela reflete o caráter moral de Deus. Eu quero terminar aqui, né, esse resumo, contando aqui uma ilustração de uma história que eu achei muito interessante, né? Eu disse a vocês aqui, o antinomista é aquele que despreza a lei de Deus. Ele acha que aquilo é coisa do Velho Testamento, que ele não precisa daquilo. E o moralista já é o contrário, é o outro extremo. Ele tenta cumprir a lei de Deus, esperando alcançar algum benefício de Deus. São dois extremos muito perigosos, irmãos. Nós temos que ter equilíbrio, né? Nós precisamos de equilíbrio com relação a isso. Então, eu quero terminar aqui essa abordagem aqui com uma ilustração que eu achei muito interessante. Havia uma escola, né, e um professor. Ele tinha uma matéria muito difícil. Matéria dele, ninguém passava na matéria dele. Então, um dia ele entra na sala de aula e diz assim: gente, hoje eu vou dar 10 para todo mundo. Aí um grupo de alunos, que eu vou chamar de antinomistas, chegaram para ele e disseram assim: espera aí, professor, o senhor vai dar 10 para todo mundo? Vou. Mas por quê? Não, porque a minha matéria é muito difícil, vocês não vão conseguir mesmo. Então esse grupo de antinomistas falou assim: peraí, então, estamos aprovados? Estamos. Então eles pegaram os seus cadernos e julgaram no lixo. Falou: não precisa mais não, ué, né? O senhor já aprovou nós, não precisamos mais disso. Esses aí são os antinomistas. Eles desprezam a lei de Deus. Eles acham que não precisam mais daquilo. Mas aí veio outro grupo, que eu vou chamar dos legalistas. Os legalistas chegam para o professor e dizem assim: peraí, nós não queremos essa nota sua, não. Nós vamos conseguir ela pelo nosso mérito. Pode dar a prova que nós vamos fazer. Aí o professor dá a prova para eles. Termina a prova, entrega, todo mundo tira 0 de novo. Esses são os legalistas. Eles tentam cumprir a lei, mas não conseguem. Por fim, veio o terceiro grupo. O terceiro grupo chega e diz assim: professor, o senhor vai dar 10 para nós mesmo? Eu vou dar 10 para vocês. O senhor vai aprovar a gente mesmo? Eu vou aprovar. Falou: que maravilha. Então agora nós vamos nos debruçar sobre a sua matéria. Agora nós queremos aprender ela sem o peso da nota. Agora nós vamos aprender ela para o nosso bem, para o nosso aprendizado, não para ter uma nota. Esses somos nós. Nós precisamos, irmãos, ter equilíbrio. A lei foi dada por Deus para refletir a nossa real condição, mas não para nos salvar. A graça de Cristo caminha de mãos dadas com a lei. Portanto, nós precisamos diferenciar, entender, tem que haver um discernimento, né? Nós não podemos ser antinomistas, nós não podemos menosprezar a lei, porque a lei foi dada por Deus. Ela cumpriu o seu objetivo. É ela que nos revela o pecado. Eu não saberia que a cobiça é pecado se a lei não dissesse: não cobiçarás. Né? Ela atua como um espelho, ela me mostra a minha real condição. Ela tem a sua importância, mas você viu aqui, porque a lei nos serviu de aio. Ela nos conduziu a Cristo, ela nos entregou para Cristo, ela mostrou para nós que nós não tínhamos solução. Ela mostrou para nós, pecadores, que não havia outro recurso a não ser Cristo, porque a lei nos conduziu a Cristo. Então, amados, que nós possamos caminhar, que nós possamos seguir em frente com equilíbrio, que nós possamos, ao longo do nosso devocional, ler também o Velho Testamento, né? Tem crente que ele lê apenas o Novo Testamento, mas não, nós vamos
valorizar a lei de Deus, mas tendo plena consciência que ninguém será salvo pelas obras da lei. Amém, amados? Vamos orar então. Eu quero encerrar aqui, né, essa abordagem que nós fizemos sobre esse assunto, porque para mim é um assunto de extrema importância, irmãos. Eu acho que ficou bem claro, eu penso que ficou bem explicado isso aqui, eu acho que não há dúvida com relação a isso. Graças a Deus, eu tenho a minha consciência limpa, porque, como eu disse a vocês, eu não posso ser raso nesse assunto, porque eu sei que mais dias, menos dias, um dia eu estarei diante do Senhor, e eu vou prestar conta de tudo que eu tenho dito. Amém, amados? Vamos orar? Pai eterno, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, ó Pai. O Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos concede a ação purificadora do teu Espírito. O Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia, ó Pai, nos deu graça para que pudéssemos estar aqui hoje oferecendo sacrifícios de louvor, para que pudéssemos estar aqui hoje, ó Pai, oferecendo a Ti, ó Pai, a nossa adoração. Eu oro nesse momento por cada irmão, por cada irmã que aqui está, ó Pai, pelos pedidos de oração que foram colocados aqui. Eu quero orar neste momento, ó Pai, para que ao longo desta semana o Senhor continue nos guardando, nos protegendo, nos livrando, ó Pai, de todo mal, assim como Tu tens feito. Que o Senhor dê graça para o Teu povo, o Senhor dê graça para esta congregação, e que em nome de Jesus, Tu que sondas o coração do homem, Tu sabes, ó Pai, o que cada um de nós precisa. Atende a nossa súplica para a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados. O culto está encerrado, os irmãos têm liberdade.